hoje ela é uma palavra polissêmica. Quem está fazendo pedagogia sabe o que significa a palavra polissêmica, ou seja, uma palavra que tem diversos sentidos, ela se aplica de diversas formas, né? Por exemplo, quando a gente fala de manga, né? A manga é uma palavra polissêmica, ou seja, serve tanto para manga da blusa, uma camiseta, quanto manga, a fruta para você comer e fazer suco e tal. A ética, ela aplica-se da mesma forma, tá bom? Ou seja, é uma palavra que tem diversas aplicações, diversas utilidades, mas para nós aqui, fica à vontade, para nós aqui nós vamos trabalhar com ela um conceito no campo teórico. Ou seja, se nós fôssemos fazer uma análise da utilização da palavra ética, do termo ética, nós, na história do pensamento, como nós estamos aqui com alunos de graduação, alunos de gestão e tal, é extremamente interessante entendermos que na história do pensamento, a palavra ética ela ganhou diversos significados. Então não é possível, quando nós falamos de ética, dar apenas uma única significação para essa palavra, uma vez que o significado comum que nós damos, o senso comum, que tem a ver somente com condutas, uma boa conduta, uma boa ação, principalmente no campo da política, como a gente tem ouvido, né, aquele político não foi ético, então o político agiu de uma forma antiética, tem comissão de ética julgando o Eduardo Cunha e tal, lá, ganha, perde, não perde, sai, não sai, dá aquele bagunça lá em Brasília. E a gente sempre vincula a questão ética nesse sentido. Então eu quero trazer para vocês a compreensão teórica acerca do tema e se aprofundar um pouco dentre as teorias que são fundamentais, que vão fazer parte dentro do seu contexto, seja ele familiar, seja ele profissional, seja ele acadêmico. Então, se nós fôssemos a grosso modo definir a palavra ética, a definição seria: ética é o estudo de como nós deveríamos agir. Ética é o estudo de como nós deveríamos agir. Ou seja, eu grifei a palavra como, porque a análise da ética, do campo da ética, não recai em por que agimos como agimos. Recai em como deveríamos agir. Então, quem estuda ética não vai perguntar ou não vai se importar em por que você agiu, conforme você agiu e quais foram as circunstâncias que você agiu. O campo da ética é como você agiu e como você deveria ter agido. Então, nós temos uma psicóloga aqui até, que é a Carol. Se nós fôssemos procurar para ela no campo do comportamental, a análise da psicologia seria justamente dentro de qual contexto que a pessoa agiu, quais foram os fatores de influência que determinaram e desencadearam determinadas ações, reações e atitudes que as pessoas tiveram. No campo da ética, nós não podemos fazer essa análise, porque a análise da ética é a análise do campo teórico, no campo das ideias acerca de como nós deveríamos agir. Ou seja, não é a conduta em si que importa, é como nós deveríamos ter agido em determinada situação A, B ou C. Ou seja, quando a pessoa agiu, ela agiu bem ou agiu mal? Mas agiu bem, agiu mal, não em determinadas circunstâncias. Agiu bem ou agiu mal, ou seja, qual que é o critério que ela usou para agir. Então esse é o campo da ética. Ou seja, não é investigar em como agimos, mas a investigação é em como deveríamos ter agido. Tá bom? Isso eu quero que vocês gravem bem isso, porque isso vai ser importante para a compreensão da aula de hoje. Eu vou tratar como aula de hoje mesmo, tá bom? Para vocês, para que a gente possa ser de uma maneira extremamente didática. Ou seja, o corpus de discussão da ética, ela se estabelece em cima de critérios que visam, de uma certa forma, as ideias, as teorias, o que os pensadores falaram ao longo da história de como deveriam ser determinadas condutas humanas dentro de determinados contextos, não em razão dos contextos, mas em razão de como a pessoa deveria ter agido. Nesse sentido, eu poderia dizer que a ética ela se divide em três grandes áreas do conhecimento. Então, são três grandes áreas em contextos diferentes. Nós vamos, para a aula de hoje, usar uma questão de conjunto mesmo desses três campos, essas três grandes áreas de conhecimento,
sem se aprofundar tanto, de modo que a gente possa ter uma ideia de conjunto, uma vez que nós não temos tempo hábil para trabalhar todos os critérios de uma forma profunda, mas que a gente possa, ainda que superficialmente, ter uma ideia do que cada pensador falou dentro de cada contexto, certo?